Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já foi perseguido? Já passou alguma situação assim de você estar sendo perseguido? Não? Já? O que você fez, né? Se você já foi perseguido, o que você fez? Como é que você conseguiu escapar aí dessa situação? Há algum tempo atrás, eu sonhei que estava sendo perseguida por alguém, né? Uma pessoa estava perseguindo. Eu e um colega de trabalho, um amigo de trabalho, ele é bem mais alto do que eu, e no sonho eu não conseguia acompanhá-lo, né? Ele corria mais rápido do que eu, e eu acabei ficando aí para trás. E foi uma sensação no sonho de desespero, né? Uma sensação assim desesperadora, né? Alguém correndo atrás, né? Atrás de mim. Graças a Deus foi só um sonho. Mas algumas pessoas enfrentam realmente esse tipo de coisa, né? De serem perseguidas por pessoa, por um animal. E é uma sensação difícil, complicada. Que passamos às vezes, não é? Necessariamente não uma pessoa, às vezes é uma situação, é algo que acontece, é uma perseguição não declarada, mas que você sabe que está acontecendo e que você é alvo disso. O que fazer nesses momentos? Eu queria ler com vocês nesta noite um texto, um salmo, em que o salmista estava passando, sofrendo realmente uma perseguição. E ver com vocês aí o que é que ele fez, o que ele trouxe para o seu coração, para conseguir vencer, para conseguir passar por essa situação. Eu vou fazer a leitura do Salmo 56, é um salmo de Davi. Acompanhe comigo a leitura do texto, que nos diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se e escondem-se e espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia que eu invocar, baterão em retirada dos meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cujas palavras eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, tu livraste da queda dos meus passos, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida.
Contaste, verso 8, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Eu li todo o Salmo 56. Mas vamos pensar aqui no contexto, né, em que momento aí o Salmo 56 ele foi escrito. Esse Salmo 56, né, também o 34, ele é aí um salmo, o Salmo 56 é um salmo de lamentação e o pano de fundo é o mesmo no Salmo 34, né? Ele tem aí como pano de fundo, né, aquele momento em que Davi, da fuga de Davi, ele vai de Aquis para Gate. Davi aqui, ele está num momento de vida muito difícil. Tá? Ele vai aí, ele está separado de tudo que lhe era familiar, né, de tudo aquilo que ele estava acostumado. E ele vai procurar refúgio aonde? Ele vai procurar refúgio entre os filisteus. Ele vai para o inimigo. Imagine a situação desse homem, né? O desespero que ele estava nesse momento para procurar aí refúgio entre os inimigos. Saul, não é, que era rei em Israel, está louco procurando matar aí Davi. Davi, então, ele foge. Ele foge e vai se esconder ali entre os filisteus. Saul dificilmente procuraria, né, por Davi naquelas terras. Você pode ver aí o relato histórico, né, esse relato lá em 1 Samuel, capítulo 21, né, em que ele vai até Aquis, né, que era rei de Gate. E você vai lembrar que um dos primeiros episódios aí na história de Davi foi matar Golias. E Golias era da onde? Ele era de Gate, né? Ele era de Gate. E é para lá que ele vai, né? Para lá que ele vai. Como é que ele está nesse momento, né? Separado de tudo aquilo que lhe era familiar. Ele está só. Ele está aqui sozinho, desesperado, no meio aí dos inimigos. E certamente ele vai ser tomado aí pelo medo. Se você fizer lá a leitura de 1 Samuel, você vai ver que ele vai dizer que então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, que era rei lá de Gate, né? A terra, como eu já disse, na terra de Golias. E os oficiais disseram: não é este Davi da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos? Dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E aí, nessas dezenas de milhares, né, que o texto de 1 Samuel diz, filisteus, né? Muitos filisteus morreram aí pelas mãos de Davi. E aí, nesse momento, Davi pensa: olha, eu caí aqui numa cilada. E o texto vai dizer que ele se finge, né, de louco, né? Ele se finge de louco para salvar, para poupar aí a sua vida. Então a gente tem um homem fugindo da sua terra, fugindo do rei, por quem ele tanto lutou, né, por quem ele trabalhou. Ele está aqui entre os inimigos. A sua situação não era fácil.
Não mesmo. Se você olhar aqui, né, o verso que eu repeti nesta noite, o verso 8, você vai ver que ele chorou muito. Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas. Recolhestes. Deus foi aquele, né, que viu a aflição e que viu o seu choro, o seu lamento, a sua dor. E o que Davi estava enfrentando aqui? Você vê no começo do texto, né, do Salmo, ele vai dizer que ele estava fugindo aí de homens. Homens furiosos, homens maus, homens que estavam ali procurando feri-lo. Davi começa esse texto pedindo ao Senhor misericórdia, misericórdia para a vida dele. Olha, ele estava diante de uma situação difícil. Aquelas pessoas, né, os seus inimigos, estavam lá procurando tirar a sua vida, estavam procurando feri-lo. Aqueles homens estavam lá continuamente tentando fazer isso. Ele não tinha trégua. Davi, ele se vê num momento aqui da sua vida que ele não tem trégua. Aqueles homens se organizavam. Mas olha, é um momento difícil. Mas olha o que Davi diz, verso 3 e verso 4. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Nós não temos aí muitas vezes como impedir que o medo venha, até porque as situações são complicadas. Mas Davi está dizendo que ele não vai deixar se dominar pelo medo. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. O medo paralisa. Davi está dizendo que ele vai colocar a confiança dele em Deus. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus põe a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer um mortal? Ele vai dizer isso outra vez nesse salmo. Fugindo do seu rei, estava em um reino inimigo, estava cercado, uma situação desesperadora, estava só, com medo, o medo batendo na sua porta. Mas olha o que ele diz: hei de confiar em ti. Neste Deus põe a minha confiança e nada temerei. Antes da gente continuar o salmo, deixa-me dizer isso para você. Muitas vezes nós estamos perecendo porque os nossos olhos estão postos na situação. Muitas vezes os nossos olhos estão postos somente na nossa dor, nas coisas que nos cercam, no inimigo que se levanta, nas situações desesperadoras que vivenciamos muitas vezes. E aí nós não conseguimos olhar para outro lugar. Nós não conseguimos ver aquela situação sob uma outra ótica, um outro prisma. Davi, ele tinha certeza do que ele estava vivendo. A perseguição era real. A perseguição do seu rei
E o problema é que ele estaria se metendo porque foi para uma terra inimiga. E aí realmente o temor chegou. O medo, né, se apresentou. Bom dia, senhor Davi. Boa noite, senhor Davi. Eu estou aqui. Mas ele escolheu. Note, ele escolheu confiar em Deus e não naquilo que estava posto diante dos seus olhos. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Davi sabia que todas as coisas estavam nas mãos de Deus e nada aconteceria a ele que não fosse a permissão de Deus. Pensa nisso. No que é que você tem, aonde é que você tem colocado os seus olhos? Os homens maus não davam trégua a ele. Você pode ver, né, a partir do verso 5, que ele vai dizer, olha, essas pessoas distorcem as minhas palavras, os seus pensamentos estão todos voltados contra mim. Eles se ajuntam, eles se escondem, eles espionam, eles aguardam um momento. É como aquela cobra que se prepara para dar o bote. É assim que essas pessoas vivem, é assim que eles estão fazendo. Davi, ele sabe que ele está aqui sob olhares, que as pessoas estão fazendo ali tocaia, esperando o momento de atacá-lo, de atingi-lo. Ah, Senhor, essa situação eu entrego nas tuas mãos. Dá-lhes a retribuição segundo sua iniquidade. Senhor, olha, eu estou colocando aqui diante do Senhor. O problema é real, né? Ele está passando, ele está enfrentando aí esse momento. Mas sabe o que ele consegue ver também nisso? Em toda essa situação difícil que ele enfrenta, ele consegue ver o cuidado de Deus. Ele consegue ver como Deus tem cuidado da sua vida. Ele sabe, ele está sofrendo, ele está chorando, ele sentiu medo. Davi vai relatar o cuidado de Deus. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Ele está sentindo isso. Ele está sentindo o cuidado de Deus. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Sabe o que ele sabe? O que ele consegue ver? Que apesar dele estar sozinho naquele momento, naquela terra, apesar das angústias pelas quais ele estava passando, ele não estava só, ele não estava longe do cuidado de Deus. Deus não estava ausente. Contastes os meus passos. Se eu estiver andando, se você estiver olhando, você vai poder contar os meus passos. Mas sem me ver, você pode fazer isso? Não. Deus estava cuidando dele.
Deus estava caminhando com ele. Ele vai dizer: olha, o Senhor recolheu as minhas lágrimas. Você não sabe o quanto eu já chorei, não é verdade? E mesmo que eu tenha chorado e você tenha presenciado, certamente você não saberia dizer quantas lágrimas eu derramei, não é verdade? Mas essa é uma verdade somente para nós humanos, porque as nossas lágrimas Deus sabe. Deus sabe o quanto você tem chorado e sabe mais, Ele sabe quantas lágrimas você derramou. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Elas estão registradas no teu livro. Elas estão registradas no teu livro, ou seja, aquilo que está acontecendo com você, Deus não está alheio. Deus não está alheio a isso. Davi, ele sabe que Deus estava vendo todas as coisas e mais, que Deus agiria. No dia em que eu invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Por que eu sei disso? Porque Deus é por mim. Deus é por mim. Eu não estou só. Eu não estou aqui julgado. Eu não estou aqui desprezado pelo meu Senhor. Eu sei quem é Deus e sei mais. Eu sei que Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Aí Ele vai dizer: olha, em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus põe a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Ele se repete aqui, não é? Que me pode fazer o mortal? Que me pode fazer o homem? Davi tem a certeza de que aqueles seus inimigos, aqueles inimigos eram passageiros, que o Senhor permaneceria com ele e por ele. E é por isso que ele louva. E é por isso que ele dá ao Senhor o seu louvor. Olha, os votos que eu fiz, eu manterei. Ó Deus, eu vou render ao Senhor ações de graças. Sabe por quê? Porque o Senhor foi quem livrou a minha alma. O Senhor livrou os meus pés da queda. Então eu vou andar na tua presença, ó Deus. É aquele louvor pela certeza de que o perigo terrível, enorme, que ele havia passado, né? Que ele passou, cessou, acabou. Ele reconhece Deus e faz aí um voto de andar com Ele, andar com o Senhor. Há muitas pessoas que recebem até o livramento, mas esquecem-se de Deus e passam a andar distante dele. Deixa-me dizer para você, a fúria, a força do inimigo, né? Tanto a fúria e a força, elas são grandes.
Os inimigos, eles não descansam, não é? Eles são ali persistentes. Mas não se esqueça, Deus cuida de você. Deus cuida de você, cuida da sua vida. As suas lágrimas estão diante dele. As suas lágrimas estão diante dele, desse Deus. Então louve o Senhor. Louve o Senhor, porque certamente aquele que cuida de você, aquele que luta por você, ele virá e o perigo passará. O que você precisa fazer nesse momento? Tirar os seus olhos da situação e colocá-los tão somente no Senhor. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Diga isso para o seu Senhor. Olhe para Ele e confie nele. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima.